Antes de mais nada, ministra, quero cumprimentá-la e, em seu nome, cumprimentar a toda a sua equipe que, de maneira muito grandiosa, cordial, vem a esta comissão, a estas comissões conjuntas, trazer um pouco dos planos de trabalho, responder às indagações que nós parlamentares estamos colocando aqui, dizer que é uma alegria não só tê-la aqui conosco, mas ver o Ministério dos Direitos Humanos renascido, refundado, reconstruído, debatendo, discutindo e promovendo dignidade e direitos humanos para o conjunto da sociedade brasileira, sem distinção ou discriminação. Ver um ministério que foi sucateado, colocado para debaixo do tapete, menosprezado, retirado do seu lugar, agora voltando a respirar, desligando os aparelhos para colocar um projeto de país em curso. E isso assusta, isso incomoda, isso deixa aqueles que estão acostumados com o caos, com a negação dos direitos humanos, quando uma ministra dos direitos humanos vem a esta casa e fala de ECA digital, e fala de população em situação de rua, e lembra do trabalho análogo à escravidão, e lembra dos direitos da população LGBTQIA+. Lembrar dos direitos de determinadas populações não é menosprezar, negar ou secundarizar direito de nenhuma outra pessoa. Isso faz parte do malabarismo retórico de pessoas que são desonestas intelectualmente, de pessoas que querem pegar alguma narrativa para contrapor a outra. É como se um médico numa sala de emergência escolhesse quem ele deveria socorrer. Ah, talvez essa vida importa, essa vida não importa. Não, todas as vidas importam e todos os trabalhos devem ser prestados para que todas as vidas possam se salvar no final do dia. É que, infelizmente, no Brasil, nós ainda vivemos uma realidade de que algumas vidas não importam. Algumas vidas devem ser consideradas como menos válidas e merecem dignidade menos, cidadania menos, direito menos e qualquer acessório que possa ser utilizado para dizer, olha, que absurdo, defender artistas, os fascistas odeiam a arte, os fascistas odeiam a cultura e mais do que só odeiam a cultura, são burros e incapazes de entender como é que funciona o mecanismo da Lei Rouanet no nosso país. Eles odeiam a arte, eles odeiam a comunidade LGBT, odeiam o samba, odeiam o carnaval, odeiam a capoeira, odeiam tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que faz com que as pessoas tenham esperança, porque estão acostumados com o nefasto, com o fascismo, com a imposição do ódio, e de repente se levantam para falar em direitos humanos, mas não porque estão preocupados com direitos humanos, porque quando se falou ao longo dos direitos humanos, eles mesmos foram os primeiros a atacar, a menosprezar, a dizer que direitos humanos era para defender bandido, que bandido bom era bandido morto. Agora, em um momento de defender e proteger golpistas, eles clamam aquilo que eles mais bateram durante séculos. A falta de decência, de vergonha na cara, de honestidade é tamanha que, para defender pessoas que atacaram os direitos humanos e atacaram a democracia brasileira, apelam aos direitos humanos. E nós somos favoráveis aos direitos humanos sem distinção de pessoas. Por isso tão importante que Vossa Excelência esteja aqui, altiva, elegante, de maneira corajosa, apresentando um plano de trabalho e mostrando que o Ministério de Direitos Humanos não é um ministério acessório na esplanada. É um ministério com projeto, é um ministério com iniciativas, é um ministério com ações e que essas ações não devem ser confundidas com nenhum tipo de malabarismo retórico. E aí Vossa Excelência falou de vários temas, né? Inclusive tem um que muito me interessa, que é relacionado à população em situação de rua. Eu sou autora de um projeto de lei já aprovado nas casas legislativas do Congresso Nacional. Precisamos de um decreto que regularize ele. Estamos batalhando por isso, que é o projeto de trabalho e cidadania digna para a população em situação de rua, né? O deputado Otônio de Paula fez uma fala excelente, brilhante, dizendo dos absurdos que são dizer que qualquer tipo de assistência à população em situação de rua serviria como um incentivo, um apoio e uma ajuda. Mas eu queria me ater a algumas perguntas para Vossa Excelência relacionada à questão LGBTQIA+, inclusive porque agora nós teremos a conferência LGBTQIA+, esse ano, né, uma conferência importante. E por que será, ministra, que é tão importante ainda falar dos direitos da população LGBTQIA+? Tendo em vista que o governo anterior não só negou esses direitos, mas incentivou o aumento da violência contra essa população. Nós vivemos no primeiro país do mundo que mais mata essa população. Nós não
não temos no parlamento brasileiro nenhum tipo de legislação que proteja, defenda, traga dignidade. Nós vemos a nossa população vivendo às margens da sociedade e é muito importante que o Ministério de Vossa Excelência, aonde cabe esse debate, faça essa discussão e acolha essa discussão. E aqui também, nesse tema, quero cumprimentar e saudar a secretária do Ministério, Simi Lahá, porque onde houver uma de nós, significa que haverá esperança, caminhos e possibilidade de nós rompermos com a marginalidade, de nós rompermos com a prostituição compulsória, de nós rompermos com o genocídio que nos mata aos 30 anos de idade, porque essa é a expectativa de vida de nós na sociedade brasileira, de rompermos com a evasão escolar, da qual nós somos expulsa pelo ódio, pela intolerância e pelo preconceito. Por isso é tão importante que nós falemos sim das pessoas com deficiências, da população em situação de rua, das mulheres. Sônia Livre já pedi a relatoria. Já pedi a relatoria, inclusive, desse projeto na Comissão do Trabalho, da qual sou membro, porque faço questão de ser relatora, mas nós não podemos criar uma Olimpíada de opressões. Nós não podemos dizer o que vale, o que não vale, o que importa, o que não importa. E, nesse sentido, ministra, o PPA 2024-2027 inclui 13 iniciativas estruturantes da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, com orçamento recorde superior a 8,5 milhões. Quais são esses programas estruturantes voltados para as pessoas LGBTs, lançado pelo MDHC, e como estão sendo desenvolvidos? Acho que é importante que nós possamos entender como é que nós vamos construir a dignidade, a proteção, a segurança para todo e qualquer sujeito na nossa sociedade brasileira, mas olhando, obviamente, para as camadas mais baixas, olhando para aqueles que estão mais vulneráveis. E no andar de baixo, ministra, estamos nós, mulheres negras, pobres, trabalhadoras, travestis, LGBTQIA+, mães solos, mulheres das periferias, que são aquelas que eles não querem que sejam enxergadas e que eles não querem que estejam acolhidas nas políticas públicas. Porque quando essas mulheres se levantam, ganham oportunidade, elas se tornam, assim como eu, deputada federal, se tornam assim como Vossa Excelência, ministra de Estado, e isso apavora o ódio, isso apavora o fascismo, isso apavora aqueles que se acostumaram a ver os nossos corpos à submissão. Nós não somos mais submissas, nós seguimos de cabeça erguida, pensando, planejando e formulando um projeto de Brasil que inclua e acolha todo mundo. E mais do que isso, não só carregando de maneira histérica e caricata uma bandeira, mas defendendo a nossa democracia, defendendo a nossa soberania e disputando um país que seja democrático, plural e que atenda aos interesses de todos aqueles que vivam nele. Obrigada, ministra, por sua contribuição, obrigada pelo seu trabalho, pela sua coragem. Conte conosco aqui na Câmara dos Deputados, porque sabemos que temos muito trabalho a fazer para dar dignidade ao povo brasileiro. Obrigada, ministra.